Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel e aqui estamos nós novamente para mais um Diário Azul com notícias sobre o nosso querido Chelsea, né? Aconteceram algumas coisas aí de ontem para hoje que eu acho interessante da gente comentar. Então, já para começar aqui com uma notinha de rodapé, já que o Kieran Gill reportou que o Chelsea tem aí um novo camarada como numa função temporária para auxiliar o Robert Sanchez, que é o Casper Ankergren, que ele é ex-goleiro do Brighton e do Leeds também, que passou pelo West Ham nessa capacidade de técnico de goleiros, auxiliar ali para os goleiros, já que, ao que tudo indica, temos um membro da comissão que passou por uma cirurgia. Não, confesso que eu não achei quem é que está passando por esse procedimento, mas desde já melhoras, né? Temos que torcer sempre pelo melhor de todo mundo. E esse camarada, nosso querido Casper, né, vai auxiliar o Ben Roberts, que também integra a comissão técnica do Chelsea no trato ali com os goleiros e deve ajudar o Sanches. Não tem muito o que tirar disso, sendo bem sincero, assim. Como eu falei, é uma nota de rodapé. Tipo, tá bom, ok, eu acho. Eu acho que o mais importante é desejar melhoras aí pro camarada que tá passando por um procedimento cirúrgico, né? Porque em termos do impacto que o Casper vai ter nos nossos goleiros, tanto o Sanches quanto até o Jorgensen, eu não tenho muito como quantificar ou qualificar essa noção. Então, é. Enfim, vamos falar de coisa séria agora. Vamos falar aqui do grosso do vídeo. Primeiro, acho que eu gostaria de falar primeiro sobre o boato mais recente que aconteceu hoje, né, que saiu hoje aí nas mãos, nas canetas de Matt Law, setorista do Chelsea no The Telegraph, né, falando que o Tottenham procurou ninguém mais, ninguém menos do que o Paul Winstanley para um cargo de diretor esportivo lá na Galinha, equilibrando-se dentro de uma bola, né? O Paul Winstanley é um dos nomes que o Tottenham procurou, entre outros ali não especificados. Mas, cara, antes que a gente aqui se empolgue com uma possível saída dele, pelo visto não vai ser o caso, porque ele deve ficar no Chelsea, ele tem contrato até 2031, que é tempo pra caralho. Mas é isso, né? Resenha cancelada, ou não teve nem tempo para ter alerta de resenha, né? E também, cara, um outro ponto que eu acho importante da gente bater nessa tecla sobre uma possível saída não só do Winstanley, mas também do Lawrence Stewart, que são os dois diretores conjuntos, né, adjuntos aí do Chelsea, futebolisticamente falando, é que, cara, a gente pode se empolgar com uma saída dele, mas é uma cortina de fumaça, tipo, não uma cortina de fumaça no sentido que você normalmente me vê falando aqui, mas, tipo, é irrelevante, sabe? Se o Paul Stanley for pro Tottenham, o que não deve ser o caso, eu não acho que vai mudar bulhunfas nesse clube, entendeu? Primeiro, porque o Lawrence Stewart ainda tá lá, e segundo, que mesmo que ele não tivesse, a diretoria do Chelsea vai simplesmente achar o próximo cara na linha de sucessão para colocar ali e continuar tocando esse modelo de merda que a gente está vendo há 4 anos. Entendeu? Pode ser o próprio Joe Shields, que é o nosso head de recrutamento aí do Chelsea, ou pode ser um cara de fora, pode ser um cara da Red Bull, pode ser um cara do
o novo cara do Brighton, eu não sei quem é o diretor esportivo do Brighton hoje, mas pode ser ele, pode ser alguém do Southampton, pode ser alguém do Borussia, pode ser alguém desse tipo de clube assim que tá acostumado, né, com o modelo que o Chelsea está querendo implementar, que o Chelsea já implementa há 4 anos, de ser o quê? Um clube que compra e vende, vende e compra e vende. Entendeu? Então, tipo, nossa, o Paul Stanley pode ir pro Tottenham. Entendeu? Não é sobre ele, sabe? A gente fala muito aqui, enquanto uma polícia aí, uma viatura da polícia passa pela minha rua, a gente fala aqui sobre culpabilizar diretor, culpabilizar técnico. A gente fez isso com o Potter, com o Pochettino, com o Maresca, e vai chegar o momento do Rossênio. Não se iluda, vai chegar, cedo ou tarde. Mas, cara, esses camaradas, os técnicos e os diretores esportivos, né, a dupla aí, Paul Stanley e Lawrence Stewart, são irrelevantes, são indiferentes para o que a gente deveria analisar como o problema do Chelsea, que é o quê? É a diretoria lá em cima, entendeu? É o consórcio de várias pessoas que administram o Chelsea. E essas pessoas não têm o menor interesse de tornar esse clube competitivo no âmbito futebolístico. É algo que eu falo aqui todo santo vídeo, todo santo vídeo, todo santo vídeo, e eu vou continuar falando. Porque não vai mudar se o Paul Stanley sair, se o Lawrence Stewart sair. Não vai. Se ele sair, tá, traz um cara novo. Sobe o Joe Shields, ou deixa só o Lawrence Stewart, foda-se. Traz um cara do Brighton, sei lá, traz um cara do não sei aonde, da puta que o pariu, foda-se. Entendeu? Então, seria legal, né? Seria legal o Paul Stanley sair. Eu não acho que ele faz um bom trabalho aqui no Chelsea, nem o Lawrence Stewart, mas assim, eu reconheço que é uma questão irrelevante. É uma questão que não faz a menor diferença para o Chelsea. Ele sair ou não. Porque, como eu falei, se ele sai, tem outro aí para vir. Tem outro que vai fazer exatamente o mesmo trabalho. Entendeu? O problema não são esses dois. O problema não é um modelo. O problema é quem contratou esses dois para executar esse modelo. E é isso que precisa ficar claro aqui. É isso que precisa, assim, não ter a menor margem de dúvida para a nossa torcida. Entendeu? O problema é a diretoria. O problema é a gestão. O problema são os donos. Ponto. Ponto final. Simples assim. E por falar em donos, um camarada aí que estava sumido decidiu dar as caras, que é o Todd Bowley. E ele falou algo nesse domingo, ou nesse fim de semana, que puta que o pariu. Puta que o pariu. Assim, não me surpreende nem um pouco, porque eram coisas, né, que a gente meio que já especula aqui, que a gente já fez essas afirmações no passado. Mas quando você escuta da boca do próprio camarada que ele compra o Cucurella porque o City queria ele, eu fico com o cu no chão, assim, eu fico com a boca no chão, eu fico desolado. Eu fico embasbacado. Porque puta que o pariu, cara. Tipo assim, a gente viu na época da demissão do Tuchel toda a série de reportagens ali falando do esquema 4-4-3, de como o Bowley queria uma contratação midiática, né? Queria o Cristiano Ronaldo, queria o Neymar, e o Tuchel não, e não sei o quê. E toda uma construção dessa figura do Bowley como um cara que, tipo assim, não entende porra nenhuma de futebol e
4 anos se passam e ele confirma isso. Cara, é muito engraçado, né? Tipo assim, caralho, cara. O que aconteceu com esse time, cara? Tipo, no caso do Cucurella, eu não vou nem reclamar muito, né? Porque o Cucurella é um jogador vital para o nosso time. É um jogador muito importante. Eu acho que ele foi um substituto muito válido para o Chilwell, que, sendo justo, deveria ter sido tratado melhor nesse clube, eu acho. Eu era muito fã do Chilwell e eu, particularmente, não gostei nada da forma que ele foi tratado ali nas últimas 2 temporadas dele no Chelsea. Mas, enfim, o Cucurella é muito importante, ele acaba, né, se tornando uma ótima contratação depois de um tempo, depois de 1 ano e meio, mas, enfim. Então, né, mas a motivação por trás é patética. A motivação de, o City quer o Cucurella, então ele deve ser bom, né? Porra, vai tomar no cu, cara. Então, pra que vocês do Clear Lake Capital, quando chegaram no Chelsea, mandaram a estrutura inteira ir embora? Ou eles saíram, né? A transparência sobre essas saídas aí do Peter Cech, da Marina, do Bruce Buck, de toda a hierarquia do Chelsea, é uma transparência muito questionável. Mas, por que aconteceu então? Por que não trazer alguém logo de cara com uma visão futebolística de preferência para comandar o Chelsea na tua primeira janela? Enquanto um consórcio administrando esse clube. Por quê? Por que não? Sabe? É foda, cara. É foda. Eu não consigo ver nada que essa gestão atual tenha feito pelo Chelsea em comparação à era Abramovich e falar alguma coisa que eles fizeram melhor. Eu não consigo, assim, do topo da minha cabeça, nada. Nada. Sabe? Eles pegaram o Chelsea, que tinha uma estrutura sólida, não era perfeita, o Chelsea não tinha um diretor de futebol, o mais próximo disso era o Peter Cech e tecnicamente a Marina, então não era perfeito, mas era uma estrutura com resultados inegáveis, e ele falou, foda-se, todo mundo embora, tchau, 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 foda-se. Aí o técnico também, que ganhou 3 títulos por esse clube, foda-se. Foda-se. 4-4-3 é uma boa formação pra tu jogar, Thomas Tuchel. Já é? Já é. Tamo junto. Não, contrata o Cristiano Ronaldo. Tu não quer. Tu não quer. E aí você pode questionar isso, tá? Você pode discutir isso. Mas você não quer. Mas foda-se. Contrata o Cristiano Ronaldo. Contrata o Neymar. Foda-se. Foda-se. É isso. É isso aí. É isso aí. Então, cara, eu acho que é triste, de novo. É triste você parar pra pensar no que esse clube se tornou, na piada administrativa que o Chelsea é, sabe? Eu repito, eu não consigo pensar em nada que tenha melhorado nesse clube. Nada. 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 Futebolisticamente falando, nada. Que a gente... as nossas contratações melhoraram. Não, pioraram. Não, que o Chelsea tem uma identidade. Não, não tem. Tipo assim, o Chelsea é um clube que, ao longo de 20 anos da era Abramovich, ele teve ali uns derrames de identidade, né? Ele teve ali uma hora era o Mourinho, outra hora era o Conte, outra hora era o Sarri, depois outra hora era o Ancelotti, Tuchel. Você tinha ali visões futebolísticas, taticamente falando, que eram diferentes, né? Algumas menos do que outras, mas eram diferentes. Todas elas eram unidas pelo desejo e a prioridade número 1 inegociável de ganhar títulos
mas taticamente você tinha essa diferenciação. Só que quando você para analisar o Chelsea firmou uma identidade tática. Acho que você pode conseguir achar isso. Que é o quê? Contra-ataque. Chelsea é um clube que vence, que melhor vence quando é um time reativo, vertical e muito direto. Muito direto. Defensivamente, uma rocha sólida, intransponível, com ataques rápidos, diretos e verticais. Com o Mourinho foi assim, com o Conte foi assim, com o Tuchel foi assim. A única exceção ali de sucesso, de grande amostra de sucesso do Chelsea, que não foi assim, foi com o Ancelotti. Que aí realmente o Chelsea jogava um futebol proativo, um futebol controlador, com domínio das partidas e jogando um futebol belíssimo. E foi muito, muito bem sucedido. Primeiro time da história a passar de 100 gols na Premier League, um ataque fantástico, melhor temporada da vida do Drogba, melhor temporada da vida do Lampard em termos de números finais, temporada mais artilheira do Drogba e a temporada mais artilheira do Lampard. Inclusive, até hoje, nenhum meia chegou perto de encostar no recorde do Lampard em termos de gols e assistências em uma única temporada de Premier League. Então, cara, foi uma exceção à regra fantástica. Só que, como eu falei, o Chelsea tem essa identidade meio reativa, né? Você tem ali um esquema, um padrão que normalmente é 4-2-3-1, é 4-3-3, ou mais para frente, numa reinvenção dessa identidade, o 3-4-3, que deu muito certo com o Conte, deu muito certo com o Tuchel, e até mesmo com o Lampard, teve os seus momentos. O Chelsea chega numa final de FA Cup no momento que o Chelsea usava bastante aquela formação. Hoje em dia, qual que é a identidade do Chelsea? Futebolisticamente falando. O Chelsea tenta jogar bonito. E ele até consegue em alguns momentos, em alguns jogos, assim, com Maresca particularmente, você via umas movimentações interessantes, uns passes bonitos, umas jogadas maneiras. Com o Rosselló você vê lampejos disso, mas assim, qual é a identidade do Chelsea hoje? Eu não sei. Eu de verdade não sei. Então, esse aspecto da identidade, eu tô comentando disso, porque como eu falei, cara, esse clube, futebolisticamente falando, essa gestão é um fracasso. É um fracasso completo. Entendeu? A gente tem um dos nossos donos que foi diretor esportivo interino desse clube por quase um ano, 6 meses eu acho, admitindo que comprou um jogador que pagou 65 milhões. Não foi barato o Cucurella, tá? Cucurella deu certo, mas não foi barato. Que gastou o dinheiro que gastou num jogador porque o City queria, porque o rival queria. Isso é patético, gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma loucura. No mais alto nível do futebol europeu, do futebol inglês, você agir assim e anos depois você admitir que fez isso, cara, isso é patético. Entendeu? De novo, não me surpreende. Não me surpreende, porque, cara, a gente olhava para contratações assim e suspeitava. Uma que me saltou muitos olhos e saltou de muita gente na época foi o Mudryk, porra. Alguém acha que o Chelsea queria ter contratado o Mudryk porque, o Mudryk é um grande talento que vai se encaixar muito no esquema do Graham Potter? Não, o Mudryk ele vai ser um novo Hazard. Ele me lembra muito o Hazard. Provavelmente esses filhos da puta nem sabem quem é o Hazard, porra. Deve saber que é o Hazard por questões de marketing. Pra fazer collab no Instagram. Pra promover um uniforme novo. Mas só. Porra. Tá ligado?
Então, eu não fico surpreso. Eu não fico surpreso com essa revelação, com essa notícia, né, com essa declaração dele, mas puta que pariu, ouvir com todas as letras em voz alta só me deixa mais puto, né? Enfim, é isso, gente. Eu pensei até que fosse ser um vídeo mais curto, mas eu acabei tagarelando aqui. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos e se inscreverem aqui no Ilha do Chelsea para esse vídeo e outros sobre o Mar de Londres. Também se inscrevam no Quebrando Linhas, porque a gente vai continuar tocando esse projeto aí de futebol no geral. Então, até amanhã, gente, com um pré-jogo de Chelsea e Aston Villa pela Premier League. Estou morrendo de ansiedade para falar sobre esse jogo e mais ainda para assistir ele. Oba! Então até amanhã e tchau!